gente.
Ok, vamos dar início. Ok, bom dia a todos que estão aqui já no nosso segundo dia do nosso 14º Seminário Internacional de Pesquisa em Dança, da Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará. E vamos dar início à nossa programação de hoje, né? E é com muito prazer, com muita felicidade que eu recebo aqui essa pessoa maravilhosa, né? Que é o professor David Leventhal. Professor David, ele é pioneiro de um programa que eu particularmente tenho muito apreço, que é o Dance for Parkinson's, né, que é do Mark Morris Dance Group, né, ele é um grupo de dança de Nova York, né, bastante famoso. O professor David é bailarino, era bailarino do Mark Morris Dance Group e num projeto social do grupo de dança, né, da escola de dança, onde eles deveriam oferecer para a comunidade do Brooklyn algum serviço social, eles tiveram a ideia de implementar dança para pessoas idosas portadoras da doença de Parkinson. E, a partir daí, ele começou a estudar, a se aproximar um pouco mais sobre como é este corpo com Parkinson, quais são as necessidades dessas pessoas, e hoje ele é o diretor desse programa, que já se criou em cima de metodologias, que dá workshops pelo mundo inteiro, várias pessoas utilizam o método deles, eu já tive o prazer de fazer o curso deles, de trabalhar um pouquinho junto com eles, a gente tem uma parceria aí maravilhosa com o pessoal do Dance for Parkinson's, do David, e é um exemplo, né, dentro da dança, é um exemplo de vida também, é um exemplo de profissional, e nós ficamos muito felizes em trazê-lo aqui, e hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a dança para pessoas com Parkinson em tempos de isolamento social. So, David, I made a brief introduction of you. It's a bit hard for me to not talk about you for a half hour. And so it's a pleasure to receive you here. And it's for sure very enriching for all of us, for everybody that's hearing us. And I would like to first thank you very much for your presence here. It's really welcome. And we are really eager to hear you, to hear about your experience and what you have to share with us. Well, thank you so much for inviting me to participate, Professor Krejcová, and it's a great honor to be here today with you. Ok, ele agradece também o convite, diz que é uma grande honra de estar aqui com a gente hoje. We are also within the 20th year of offering our program, so this is a very special opportunity now to be able to celebrate 20 years of doing this work and to embrace the next 20 years of exploration and service and research. Ok, nós estamos no nosso 20º ano do programa Dança para Parkinson, então é muito especial para a gente estar participando desse evento, falando um pouco sobre o nosso trabalho e que venham mais anos ainda para nós termos dança, arte, serviço e pesquisa. And one of the reasons I love working in this program is that the currencies that we use, dance and music and imagination, are universal around the world. E uma das coisas que eu mais gosto sobre trabalhar com esse programa é que a moeda de troca que a gente usa, que é a dança, a música, a inspiração e a arte, são universais em qualquer lugar do mundo. Unfortunately, Parkinson's is also universal. It is found around the world. And so I've devoted my life... Sorry, go ahead. Oh, ok, sorry. Infelizmente, a doença de Parkinson também é universal,
né? Também está em todo mundo, e isso é a parte triste disso. So my life's work has been to bring together people with Parkinson's and dancers to find a path together that improves quality of life for people with Parkinson's and also improves quality of life for dancers as well. Então, o trabalho da minha vida tem sido juntar pessoas que têm a doença de Parkinson e pessoas que têm vivências em dança, para que ambos possam aprender uns com os outros e melhorar a qualidade de vida, não só das pessoas com Parkinson, mas também as experiências de vida das pessoas que trabalham com dança. And I'm so thrilled to see this work taking root and thriving in Brazil. E eu fico muito feliz e muito excitado de ver que esse trabalho, ele cria raízes e vem se desenvolvendo, por exemplo, hoje também aqui no Brasil. Today, I'm going to give you an overview of the program, but I'm also going to focus specifically on how we have adjusted and adapted to an online environment. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco, assim, de um modo geral, o que é esse nosso programa, mas eu vou focar mais especificamente nas mudanças que nós tivemos de fazer para adaptá-lo, por conta da pandemia, para o modo online. And I will be sure to leave time at the end for your questions and comments so that we can engage in a dialogue. E, claro, nós teremos um tempinho aí no final para as perguntas, para podermos dialogar um pouquinho, podemos ter as nossas questões. E aí eu já digo para você que está aí no nosso canal, se você tiver pergunta em qualquer momento, pode colocar aí para que a nossa equipe passa para cá e a gente vai passar a pergunta para o professor David, ok? I'm calling our presentation today a digital lifeline because in the last almost 2 years, we have converted all of our programming to take place in the virtual space. Então, eu estou chamando a nossa apresentação de hoje de uma linha de vida digital, porque nos últimos 2 anos a gente basicamente teve que reprogramar todo o nosso programa para que tomasse um formato digital. And being in that space has given us a chance to reflect on some of the benefits of being online, as well as some of the challenges. E estar nesse novo formato tem nos dado tempo também para analisar, para pensar e para aprender quais são os benefícios que o modo online nos traz e também quais são os desafios que são impostos para isso. I actually wanted to start off by giving you a chance to experience what it is like to participate in a creative dance experience online. Então, eu gostaria de começar hoje, na verdade, fazendo com que você, que está aí me assistindo, tenha a experiência de saber como é experimentar uma aula de dança a partir de um contexto online. So, on the next slide, you're going to see a beautiful painting by an artist from Australia, and I want you to start to trace the lines of that painting as you see them. Ok, então no próximo slide você vai ver uma pintura, né, que é um quadro de um artista australiano, e eu quero que você pegue e mova a sua mão a partir do momento que você vê essa pintura, através das linhas dela, como se você estivesse pintando esse quadro. But I also want you to start, and I will cue you, to start to extend those lines into your room. E aí, mas eu também vou querer que você saia para além desse quadro e comece a estender essas linhas também ao longo do seu espaço, ao longo do seu quarto, da sua sala, onde você estiver, e eu vou te guiando nesse processo. And I'm going to then change to a different image and different music, and we're going to see how that changes our approach to movement and the quality of our movement. E aí depois a gente vai mudar a imagem e mudar a música, e nós vamos perceber o quanto essa mudança de pista de imagem e de pista musical vai mudar também a qualidade e o tipo do nosso movimento. Now, usually I do this as an interactive activity, so we can actually see each other
moving and interpreting the paintings, and it looks like this beautiful collective dance experience. But today I can't see you. Ok, e no geral a gente faz isso, né, todo mundo na mesma sala, de maneira interativa, de modo que eu consigo perceber, por exemplo, como uma grande imagem de uma dança coletiva. Hoje está um pouquinho diferente, porque nós estamos aqui no canal transmitindo, não podemos ver vocês, então vai ser um pouquinho diferenciado, mas eu consigo imaginar que vocês estão todos fazendo isso junto comigo. To find a line that you want to follow. Então, encontre a linha que você quer seguir. What color is that line? Where does it go? Qual é a cor dessa linha e para onde ela está indo? And now I want you to start to extend those lines like roadways or paths out into your room. E agora eu quero que você comece a estender essas linhas como se fossem estradas ou caminhos ao redor do seu quarto. Imagine you're creating those lines of yellow and red and orange all over your walls and your ceiling. Então, imagine que você está criando essas linhas vermelhas, laranjas, amarelas ao longo de todas as paredes e o teto do seu espaço. Maybe even allowing those lines to go onto your own body. E talvez até você possa fazer com que essas linhas elas passem pelo seu próprio corpo. Now changing to a very different quality. E agora vamos mudar para uma qualidade completamente diferente. I want you to think about splattering paint off of your fingers. E aí eu quero que você pense que você está conseguindo jogar tinta das pontas dos seus dedos. And onto the walls of your room. E a tinta está atingindo essa parede do teu quarto. Like the artist Jackson Pollock, allowing that paint to splatter all over. E aí você está sendo como um artista que está fazendo com que essa tinta se espalhe à medida que ela vai batendo, vai se espalhando a toda a parede. You can also think about touching the paint to the wall, so tapping it. Então você também pode pensar que você está tocando com a ponta do dedo, tocando na parede, pintando a partir do seu toque. A few really big dramatic throws. E você faz algumas jogadas grandes e dramáticas. So just wanted to give you a sense of how we think about dance for Parkinson's, but also dance online, because that has been the big challenge for us as we move our creative approach into the virtual space. Então, isso foi só para dar para vocês mais ou menos uma ideia de como que a gente pensa a dança para Parkinson, principalmente dentro de um conceito online, né, onde a gente tem que aproveitar e conseguir ser criativo dentro do espaço que a gente tem. This was really the vision of the founder of our program, who is pictured here. Her name is Oli Westheimer, and she's dancing with one of our participants. E essa era a visão da fundadora do nosso programa, que está aqui nessa foto. O nome dela é Oli Westheimer, e ela está dançando com um dos nossos pacientes. Oli had the vision that dancers were movement experts, that we had a wealth of information and strategies that would be useful for people living with Parkinson's. Então, a Oli teve essa visão de que dançarinos são pessoas que são experts em movimento e que as estratégias que dançarinos usam para se movimentar poderiam ser úteis para ajudar pessoas que têm distúrbio de lidar com o movimento, como as pessoas com Parkinson. I'm going to be sharing some of those strategies with you today so you understand how this program works. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessas estratégias hoje para vocês poderem entender um pouco como que esse programa funciona. But in 2001,
Oli approached us at the Mark Morris Dance Center in Brooklyn with an idea for a class. Então, em 2001, a Oli chegou para a gente no Mark Morris Dance Group lá no Brooklyn, em Nova York, com uma ideia de montar uma turma. Oli heard members of her Parkinson support group talking about the challenges of Parkinson's, and she knew that she wanted to create a different story, a different pathway for those individuals. Então, a Oli ouviu vários depoimentos, ela tinha um grupo de suporte para pessoas com Parkinson, e ela ouviu vários depoimentos sobre o dia a dia desses pacientes, e ela queria criar uma estratégia diferenciada para gerar uma história diferente de vida para essas pessoas. We started classes that year, and the program soon grew and grew and grew. Então, nós começamos com essa turma nesse ano de 2001, e desde então o programa só vem crescendo cada vez mais. The idea was really very simple. Allow professional dancers to teach a dance class with adaptations for people with Parkinson's and their families. A ideia era bastante simples. Nós queríamos permitir que professores de dança pudessem dar aulas de dança adaptadas para pessoas com Parkinson e os seus familiares. The radical, revolutionary thing about Oli's vision was that she wanted us to focus on our artistic approach, not on a clinical approach. E o grande diferencial que a Oli tinha como visão é que ela queria que nós focássemos numa abordagem artística e não numa abordagem clínica. Because Oli was convinced that it was the elements of dance artistry and music and imagination that would be of true benefit to the participants. Porque ela estava convencida que o real benefício aos participantes seria mais da abordagem artística, viriam pela música, pela imaginação, pela vivência artística. If people with Parkinson's were truly learning dance as artists, that would transform their experience of living with Parkinson's. E se pessoas com Parkinson estivessem aprendendo a dançar como artistas, isso poderia transformar a experiência de vida deles em conviver com a doença de Parkinson. Over the last 20 years, we have trained teachers all over the world to do this work. And wherever the program happens, it happens because people with Parkinson's have asked for it to happen. They want to participate in the dance programs. Então, ao longo desses 20 anos, nós temos treinado pessoas em diversos países do mundo, e isso acontece porque pessoas com Parkinson procuram e buscam esse tipo de serviço, esse tipo de vivência, porque realmente é uma transformação na vida deles. I want to talk about the full spectrum nature of the program. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a natureza completa, o espectro completo do que é a natureza do programa. What I mean by that is we tend to think of Parkinson's as a movement disorder primarily. E o que acontece é que nós, quando pensamos na doença de Parkinson, nós primeiramente pensamos nela como uma desordem do movimento. And the elements of Parkinson's that are most familiar to us include tremor, balance challenges, rigidity, slowness of movement. E as características do Parkinson que são mais familiares para nós, elas incluem o tremor, os distúrbios de equilíbrio, a rigidez de movimento e a lentidão de se movimentar. So I think it makes sense to most people that dance as a physical activity addresses Parkinson's or can address the symptoms of Parkinson's quite effectively. Então, a gente começa a perceber que, pela lógica, faz muito sentido para a maior parte das pessoas que a dança, uma vez que é uma atividade física, pode servir, né, e pode agir em cima dos sintomas da doença de Parkinson especificamente.
when I think about the elements of every dance form around the world, whether you're talking about samba, ballet, or flamenco, these elements that dancers focus on are there. They're embedded in that movement form. Então, quando você pensa de dança, que pode ser o samba, o flamengo, o tango, esses elementos que são importantes para o movimento estão todos presentes ali. And so what's interesting is that each of these elements is also a challenge or a deficit in people with Parkinson's. They have difficulty with these elements in their daily lives. E esses elementos, vou já traduzir para vocês, são elementos nos quais as pessoas que têm a doença de Parkinson têm dificuldade em realizar no dia a dia, que são intenção, equilíbrio, ritmo, sequenciamento, coordenação, andar e virar, né? Estamina, que está relacionado com a resistência, flexibilidade, amplitude e mudança de base de peso. So we can think about dance as a highly evolved form of motor training, right? Motor training for people with Parkinson's. Então, a gente pode pensar como a dança como uma forma muito evoluída de treino motor, né? Que pode ser utilizada para pessoas com Parkinson. And because dance is a very conscious, mindful activity, we can detour around the automatic parts of the brain that tend to be affected in Parkinson's, areas like the basal ganglia. E uma vez que a dança, ela é muito ligada à mente, ela é muito ligada à intenção, né? Ela é um movimento que acontece de forma muito consciente e muito intencional, a gente consegue evitar alguns processos que são automáticos do cérebro, que geralmente estão deficitários nas pessoas com Parkinson, como, por exemplo, os núcleos da base, que são áreas do cérebro responsáveis pelo movimento. Dance, in essence, forces people to think about movements that they otherwise don't think about. They rely on or try to rely on automatic patterns. Então, a dança força a pessoa a pensar o movimento de uma forma que, naturalmente, no seu dia a dia, a gente não pensa no movimento e faz isso de forma muito automática e muito padronizada. Então, quando você traz essa consciência para o movimento, você tem uma diferenciação nesse padrão de movimento. But I want to move away from the motor issues for a moment and talk about the non-motor symptoms. Então, mas eu também quero agora sair um pouco do foco dos problemas motores da doença de Parkinson e falar também dos problemas não motores dessa doença. These are symptoms like sleep disorders, depression, anxiety. Esses são sintomas como problemas do ciclo de sono, depressão, ansiedade. These are things that are more difficult to see, but they are no less significant for people with Parkinson's. They are major factors in declining quality of life. Então, eles são coisas que são um pouquinho mais difíceis da gente detectar, da gente perceber, mas que não são por isso menos importantes. E são fatores, e são elementos, são sintomas que colocam a qualidade de vida da pessoa com Parkinson muito abaixo do que a gente espera. The first one that I see very dramatically is what we call apathy. Apathy, the idea of not really having motivation to do anything. Então, o primeiro sintoma que eu vejo de forma muito dramática e muito significativa se chama apatia, né? A apatia, ela pode ser definida como a falta de motivação, a falta de vontade de fazer qualquer coisa. A pessoa não sente vontade de nada. What we see in the dance program is that people are motivated to come out and be engaged and to be physical because dance is fun, it's musical, it's interactive. Então, uma coisa que a gente observa, por exemplo, com a dança, é que as pessoas elas estão motivadas a sair, a se relacionar, a se movimentar, porque a dança ela é interativa, ela é motora, ela é ai, faltou a palavra.
ela te excita, ela te inspira, ela te instiga, ela te incentiva. Era essa palavra. Dance is the enemy of apathy. Dance fights apathy. It forces us to want to be engaged and to participate. Então, a dança é a inimiga da apatia. A dança, ela vai contra a apatia e ela te motiva, ela te força a estar engajado e participante. Social isolation, particularly right now, is also a big factor for people with Parkinson's. O isolamento social, particularmente no momento que nós estamos vivendo, também é um outro fator muito importante e que merece muita atenção quando a gente fala de pessoas com Parkinson. In our dance programs, we create a sense of community and a sense of belonging that encourages social interaction. For some people in our group, that dance class is the one social event that they have in their week. E aí, nas nossas aulas, a gente encoraja com que as pessoas tenham essa vivência social, um senso de comunidade, um senso de pertencimento. E para algumas pessoas que participam do nosso programa, as aulas do Dance for Parkinson são o único evento social, né, a única vivência social que elas têm durante a sua semana. Finally, I think it's important to note Ole Westheimer's original observation that people living with Parkinson's became surrounded by their disease. E outra coisa importante que a Ole percebeu desde o início do programa é que as pessoas que têm a doença de Parkinson, elas acabam sendo cercadas pela própria doença. They, in essence, lost their identities as a professional, as a father or husband or wife. They changed into being a permanent patient. Então, eles geralmente perderam a sua identidade enquanto sujeito. Go ahead. I had a little struggle with the connection. Can you come back to the last phrase, please? No problem. People with Parkinson's coming into an artistic space are invited to reconsider their identities as dancers, as artists, as creative people. Então, quando a gente absorve essas pessoas num ambiente artístico, elas são bem-vindas e convidadas a refazer, a recriar essa identidade enquanto artista, enquanto dançarino, enquanto pessoa criativa. We can't always bring back their former identities, but we can introduce them to new identities that they find deeply meaningful. Isso não quer dizer que a gente consegue recuperar a identidade que essa pessoa tinha antes da doença, mas a gente pode trazer a ela uma nova identidade através dessa vivência artística. One of our participants said, when I'm in the Dance for Parkinson's class, I am no longer a patient, I'm a dancer. E uma das nossas pacientes, inclusive, nos disse que quando ela está fazendo as aulas do Dance for Parkinson, ela não é mais uma paciente, ela é uma dançarina. And in this space, people are having that sense of being dancers in a social environment that is highly motivating. E aí, dentro desse nosso espaço, as pessoas elas estão tendo essa experiência de serem dançarinos dentro de um espaço social que é altamente motivador. And I wanted to share a short film with you to just invite you into hearing what this class means for some of the participants. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo que mostra mais ou menos, que leva vocês a entenderem um pouco o que de fato significa estar participando desse contexto dentro do nosso programa. And David, while the video is going on, I'm going to read the legends in Portuguese because we have two blind people in our audience, so I need to be describing for them, ok? Então, eu estou só explicando aqui para o David que eu vou ler as legendas por conta da questão da acessibilidade, que nós temos pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo. Ok, David, when you want. Lani, the titles go quickly, so I might pause a little bit in the film. Is that okay? Just
so that you can actually read it. Okay, thank you. Okay. I think what you're going to see in the film is that dance is the perfect synthesis of these 4 areas: the physical, the cognitive, the expressive or emotional, and the social. Então, eu acredito que o que vocês vão conseguir perceber no vídeo é que a dança, ela é a expressão desses 4 elementos importantes que ela traz junto para si, que são o cognitivo, o físico, o expressivo emocional e o social. And that everybody comes to class with different goals and with different outcomes. E todo mundo vem para as nossas aulas com objetivos diferentes e saem também com resultados diferentes. You can see here. I'm going to translate. Perfect. I'm going to translate that. Ok, aqui na primeira imagem nós temos um slide com 4 imagens, com fotos de pessoas com Parkinson ao longo das aulas. No canto superior esquerdo, nós temos um senhor moreno de camisa verde, que está sentado e ele está dizendo: esperança, quando eu estou nessa aula, eu não sou um paciente, eu sou um dançarino. Na segunda foto, no canto superior direito, nós temos um círculo de pessoas numa sala de dança, e no meio desse círculo você tem um professor jovem de camisa verde e calça preta, e uma senhora idosa de cabelos brancos e blusa cor-de-rosa, e ela está onde fala escrito pertencimento. Essa aula virou a minha família e a minha comunidade. Sem ela, eu estou somente. E ela está falando humor. Nada me deixa mais feliz do que dançar, mesmo nos meus piores dias. E na última foto, no canto inferior direito, nós temos um senhor de origem oriental, mais ou menos, de camisa azul clara e calça bege, que está dançando, fazendo movimentos de mãos, juntamente com uma senhora que está de costas, de cabelos pretos, curtos e lisos, e camisa vermelha, e ele está falando equilíbrio. Eu amo a maneira que eu me sinto estável quando eu estou fazendo a coreografia. Ok, David. Obrigado. E aí vamos ao vídeo. Temos aqui pessoas dançando. A motivação para começar uma aula de dança para pessoas com Parkinson veio do desejo de ajudar as pessoas a se lembrarem que o componente mais importante das suas existências é quem elas são, não a doença de Parkinson. Isso quem está falando é Oli Westheimer, a fundadora do programa. No começo eu não queria ir, porque eu pensei que estaria me associando com um monte de pessoas no estágio de Parkinson que eu não queria estar. E isso ia ser desanimador para mim. Mas finalmente eu fui e nunca me arrependi da decisão que tomei. Os remédios nem sempre podem fazer tudo o que queremos. Então eu venho recomendando pessoas há anos que façam dança para a doença de Parkinson. Eu vejo a transformação acontecer diante dos meus olhos. As pessoas costumam entrar na aula com muita rigidez e, de repente, nesse espaço, elas ganham vida. As minhas mãos são tão rígidas que eu não consigo esticá-las. E simplesmente começo a me mover suavemente e toda a rigidez vai embora. Alguma mágica acontece ali. Não fico ali sentada pensando no meu corpo, eu estou apenas tentando me mover. Eu ouço dos meus pacientes, quando eles retornam, o quanto essa atividade os suporta e os apoia e sustenta emocionalmente. Eu procuro inspiração no resto do grupo. Estamos lá pelo apoio moral, espiritual e emocional. Quando eu entrei, eu realmente não tive a chance de ser cética, porque o grupo imediatamente te abraça. É o momento que você se conecta e não precisa ficar constrangida, porque todo mundo também tem o mesmo problema. Isso dá às pessoas coragem de deixar seus apartamentos
ir para outro lugar e ter um tipo de experiência diferente. Aquela que tem quando estão sozinhos, o que acaba sendo a maior parte do tempo. Quando alguém aperta a mão de alguém que mal consegue levantar a mão, está honrando a humanidade do indivíduo. A sensação que tenho por estar nesse grupo é a sensação que está difícil substituí-lo por qualquer outra atividade. Então, eu espero que dure tanto quanto eu. Não importa em que estágio você esteja, qual seja a sua experiência anterior com exercícios ou movimentos, você pertence a este lugar. Venha experimentar uma vez, faça alguns movimentos, curte a música, curte o senso de comunidade, você vai querer voltar. Aí temos pessoas aplaudindo e a logo do Dance for Parkinson. Beautiful. Oh, thank you. Little credit for you. Thank you. That was fast. I can also make that video available to the viewers afterwards, so if they want to see it again. Ok, fine. Ele está dizendo que ele pode, inclusive, deixar esse vídeo disponível para a gente. Please, David, I will put in the group in the website. Eu vou colocar lá no website para quem quiser ver depois esse vídeo, tá certo? Ok. We have so far been talking about anecdotal evidence, feedback from our participants, and our own observations as teaching artists. Então, até o momento, a gente tem falado aqui sobre a nossa própria experiência, o que a gente vê como resultado e o que a gente recebe como feedback dos nossos pacientes. But the motor and non-motor benefits that I just talked about, these have now been captured in more than 40 peer-reviewed studies on the impact of dance on people with Parkinson's. Mas, para além disso, esses impactos, esses resultados sobre os sintomas motores e não motores de pessoas com Parkinson têm sido detectados, medidos e experimentados, e já renderam mais de 40 artigos científicos publicados em revistas respeitadas que mostram a importância da dança para a reabilitação dessas pessoas. And these studies point to such benefits as improvements in gait, tremor, reduction in rigidity, improvement in mobility and balance, cognitive function, quality of life, social inclusion, self-esteem and mood. E todos esses artigos científicos, eles apontam benefícios relacionados à marcha, tremor, rigidez, mobilidade, equilíbrio, funções cognitivas, qualidade de vida, inclusão social, autoestima e humor desses pacientes. In one very recent study that was published this summer, we saw very interesting results from the first longitudinal investigation of the impact of dance on Parkinson's. E num estudo bem recente, você tem o professor Joseph de Souza, que publicou um artigo científico, que é o primeiro follow-up, é o primeiro estudo a longo prazo, que vai mostrando ao longo do tempo os resultados impressionantes que a dança pode ter para pessoas com Parkinson. Dr. de Souza looked at the results from 3 years of people participating in a dance class in Toronto and compared those results with a control group that was matched for age and disease progression that was from a data set collected by the Michael J. Fox Foundation. Ok, então ele acompanhou durante 3 anos a progressão dos sintomas de pessoas com Parkinson que estavam participando de aulas de dança e comparou com pessoas da mesma idade e mesmo tempo de progressão de doença que não estavam fazendo aulas de dança. Professor de Souza found that symptom progression slowed down in the dancing group versus the control group. E o professor de Souza observou que a progressão da doença ficou muito mais lenta, diminuiu quando comparado às pessoas que faziam dança com as pessoas que não faziam dança, que eram do grupo controle. And so the conclusion was that over 3 years,
the dancing group who trained just once a week had less motor impairment than the control group references who did not train. Então, o grande resultado a grande conclusão desse artigo foi que pessoas que durante 3 anos faziam aula de dança uma vez por semana era suficiente para diminuir o impacto sobre a progressão motora da doença e a qualidade de vida, comparado com pessoas que não faziam dança. This is the first time that we've seen results like this over the long term. We have seen positive benefits over 10 weeks, 12 weeks, 24 weeks, but this is the first time that we saw it over 3 years, and that's very significant. Então, esse foi o primeiro estudo que demonstrou isso dentro de um período longo de 3 anos, né? No geral, a maior parte dos estudos já observam esses resultados num período de 10 semanas, 12 semanas, mas esse é o primeiro estudo que conseguiu seguir essa linha e observar os efeitos da dança num longo período de tempo. Isso é muito significativo. You can see here the results on the chart. The Parkinson's dancers have a much lower score on the UPDRS, which is the Unified Parkinson's Disease Rating Scale, third part, which is motor scores, than the reference group or Parkinson's Study Group, which is another cohort. Ok, então você pode ver aqui nessa imagem, por exemplo, que quem está em azul, essa barra em azul, que é menor do que as barras aqui que estão em preto, com uma diferença significativa, né, são as pessoas com Parkinson que participam de dança, e essa barra significa a progressão da doença medida por um teste que é chamado UPDRS, que é a escala unificada de progressão da doença de Parkinson, que, esclarecendo aqui para quem não é da área, é uma escala clínica que a gente usa, né, os neurologistas usam, para medir o quão comprometido está aquele paciente com relação à doença. E o que é mais interessante é que aqui em cima, por exemplo, você tem o gráfico de 1 ano, onde você vê que essa diferença das pessoas com Parkinson, elas têm uma barra um pouco menor, mas significativamente menor do que as que não fazem dança, e num período de 5 anos, essa diferença ela se torna enorme, né, basicamente absurda, ou seja, a gente pode assumir, David, I'm doing like in Rio, I'm increasing a bit explanations to your translation, ok? E aí a gente pode observar, por exemplo, que a barra que está aqui das pessoas que não fazem dança em relação às pessoas que fazem dança num período maior, projetado aqui para 5 anos, ela chega a ser quase 3 vezes maior, ou seja, um comprometimento 3 vezes maior do que as pessoas que fazem dança. Isso significa, por exemplo, uma pessoa estar ou não numa cadeira de rodas, ou estar ou não acamada, por exemplo. Então, essa é a significância desse resultado. Ok, David. Of course, all of this research so far has been based on the live dance experience. You've seen that in the film, you saw that in many of the photographs. E é claro que todos esses resultados, eles têm sido focados em aulas que aconteceram pessoalmente, como vocês viram aí nos vídeos, como vocês viram, né, com todas essas aulas que aconteceram presencialmente. So before COVID, we had a network in New York City alone of 10 live classes a week in different parts of the city. Então, antes da pandemia, nós tínhamos aqui um network aqui em Nova York de cerca de 10 aulas disponíveis em diferentes lugares, uma vez por semana, ao longo de toda a cidade de Nova York. Our classes ranged in size from 15 participants to 50 participants. Então, as nossas aulas, geralmente as nossas turmas, elas tinham mais ou menos entre 15 e 50 participantes. And these classes took place in what we think of as very premium settings, like the Mark Morris Dance Center, the Juilliard School, New York University, beautiful studios where people really felt a sense of connection and belonging.
E essas aulas aconteciam em espaços geralmente muito bacanas, muito bonitos, muito grandes, como o Centro de Dança de Mark Morris, a Escola de Juilliard em Nova York, onde as pessoas se sentiam bem, se sentiam acolhidas, sentiam esse senso de comunidade. We used and integrated live music for all of our classes. Então, nós usamos, inclusive, música ao vivo para todas as nossas aulas. In those live classes, there was a very close community. People were connected. They formed connections before, during, and after class. Often after class, they would go and have coffee together. Então, durante essas nossas aulas, a gente conseguia perceber que as pessoas formavam grandes conexões antes, durante e depois da aula. Inclusive, depois da aula, era até comum que as pessoas se juntassem e fossem tomar um café juntas. And the classes were low tech. You did not need internet access. You did not need a computer. You didn't even need a phone. You just had to show up in a studio. Então, e essas classes, elas não eram muito tecnológicas, não precisava ter um celular, não precisava ter uma conexão de internet, não precisava ter um computador, bastava que você chegasse, estivesse lá e participasse. But there were some challenges before COVID. Mas claro que também havia os nossos desafios antes da pandemia. Traveling around New York can be very challenging for people with Parkinson's. Por exemplo, você se deslocar pela cidade de Nova York pode ser um desafio para pessoas que têm a doença de Parkinson. We weren't sure who was not coming because it was difficult for them to travel to the studios. Então, a gente não tinha mais ou menos uma ideia do quanto era difícil, né? Isso é uma coisa muito individual para cada um, para se deslocar até chegar ao nosso estúdio. The majority of dancers were also just coming to one class a week because of the challenges of transportation and time. They were really only able to come once. Então, a maior parte dos nossos participantes geralmente participava apenas de uma aula por semana, muitas vezes por conta desses desafios de se deslocar pela cidade de Nova York, chegar até o nosso estúdio, e por conta disso eles muitas vezes só eram capazes de fazer isso uma vez por semana. We were also aware that there were certain communities who were in New York and were not coming to class. Por exemplo, nós estávamos também conscientes de que haviam algumas... We realized that the Spanish-speaking community, African-American community, and Asian communities were not as well represented in our classes as we wanted them to be. Nós notamos, por exemplo, que as comunidades latino-americanas, afro-americanas e orientais não eram muito bem representadas nas nossas aulas. So, pre-COVID, we had some challenges and we were aware of them. Então, antes do Covid, nós tínhamos também alguns desafios e nós estávamos bastante conscientes deles. And then, everything shut down. E aí, tudo fechou. Aqui nós temos uma imagem que está escrito: o mundo está temporariamente fechado. So, within 2 weeks of closure, we decided to shift all of to an online environment, and we used Zoom to do that. E aí, depois de 2 semanas que nós estávamos completamente em lockdown, nós decidimos que iríamos mudar todo o nosso programa para um formato 100% online, e nós utilizamos o Zoom para fazer isso. We had no idea whether people would want to dance with their computers. We had no idea whether this class on Zoom was going to work. Então, a gente não tinha a mínima ideia se as pessoas iam querer dançar com o seu computador. Então, a gente realmente, no começo, não sabia se essas aulas realmente iam acabar funcionando. As it turns out, the virtual experience was almost entirely positive. E aí, no final, a gente conseguiu perceber que a atividade online, a experiência acabou sendo quase 100% positiva. I'm going to talk about some of the anecdotal evidence, but I'm also going to look at some recent research that we've been part of, that looks at the digital experience.
Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as nossas evidências empíricas, os resultados que nós vemos empiricamente, mas também vou falar um pouquinho sobre pesquisas mais recentes que mostram esses resultados. But first, I just wanted to give you a sense of what an online Dance for Parkinson's class looks like. Então, mas antes disso, claro, eu preciso dar uma noção para vocês do que uma classe online para Parkinson se parece. And we did ask permission of all of these participants for them to be seen. Usually, when we record a class, it's just the teacher who is seen. Ok, e claro, nós pedimos permissão a todos esses participantes para que nós possamos estar mostrando aqui, porque geralmente quando a gente grava uma aula, geralmente somente o professor é quem está vendo os vídeos. 7, 8. Ok, aí nós temos um vídeo aqui de uma tela dividida em mais ou menos 16 a 20 outras pequenas telas, onde em cada uma aparece uma pessoa idosa com Parkinson, e elas estão todas dançando, balançando os braços como se estivessem fazendo ondas. E agora eles colocam um braço e depois o outro alternando para os lados, como fazendo movimentos de ondulação. E agora estão projetando as mãos para frente. E novamente eles voltam a fazer uma onda, sincronizando os braços com um movimento similar ao movimento de remada, com os braços sincronizados para a direita e para a esquerda. So what we soon started to develop was a complete at-home experience for our Parkinson's dancers. Então, nós começamos a desenvolver o que seria uma experiência completa em casa das nossas aulas de dança para Parkinson. This included 3 main areas. Isso inclui 3 áreas principais. The first was live interactive classes on Zoom. A primeira foi aulas ao vivo, interativas, utilizando o Zoom. These attracted between 30 and 200 participants per class. E isso a gente conseguiu atrair entre 30 e 200 participantes por aula. We also started to have a global reach. We had 38 countries represented in our Zoom classes. E a gente também teve um alcance global bem interessante. Nós tivemos pessoas de 38 países que estiveram participando das nossas aulas. And we expanded our programming to include singing, meditation, yoga, and Pilates. E nós, inclusive, expandimos o nosso programa para, além da dança, incluir canto, meditação, yoga e pilates. We also greatly expanded our recording libraries or on-demand libraries so that people could watch a video of class any time of day. E nós também aumentamos a nossa produção de vídeos, onde as pessoas poderiam fazer download dos nossos vídeos e assistirem às aulas de acordo com as suas necessidades durante o dia. But we also knew there were members of our... Eles nem tinham acesso à internet. So we created something called Dance by Phone, where you could call up. There was a menu of options, and you could just push a number, and you could listen to and follow along to a dance activity. E aí nós criamos um serviço que nós chamamos de dança por telefone, onde a pessoa ligava, ela tinha acesso a um menu, e aí a partir desse menu ela clicava no número que ela queria, na opção que ela desejava, e ela podia ouvir as instruções e a música e seguir essas instruções pelo telefone. At the moment, this number is only accessible in North America, so I'm going to play you a little bit of what it sounds like to participate in Dance by Phone. E até esse momento, infelizmente, esse número só está disponível aqui para a América do Norte, mas eu vou tocar para você um pouquinho, para vocês verem como que mais ou menos se parece, o que você ouve quando você faz uma dança por telefone. Oh, and by the way, all of these activities were offered free of charge. There was no charge, no money for these activities from participants. E é importante também chamar a atenção que todas essas atividades, elas são oferecidas de graça, não existe nenhuma taxa, nenhum pagamento por esse serviço, todo esse serviço é feito completamente sem pagamento, sem necessidade de pagamento. So here's a little excerpt from Dance by Phone.
Então, aqui vamos ouvir um pouquinho o que é o dança por telefone. Starting with a deep breath, allowing your Começando arms com to uma float up in respiração the air wherever profunda. you want them to go. Eleve os seus Keep them braços para billowing up flutuarem no ar, o and mais alto que softening them você down back conseguir. to the earth. Continue respirando e And desce again, billowing your lentamente, arms bem up like a suave. giant E cloud, novamente lifting them up suba como as se far fosse as they uma can go grande and nuvem. softening E them eleve back seus down. braços mais longos que eles podem ir, Reaching both deixando hands muito full in front suavemente. of you and Agora bringing that você coloca as cloud into duas your mãos para heart. frente e traz de volta From até your o seu heart, coração. opening your arms to the front and dropping down. A partir do Again, seu coração, scooping você that vai cloud up, abrindo as mãos na sua bringing it into frente your heart, e vai and trazendo de reaching your volta para o hands seu away from your coração heart e and reaching alcança back to the novamente lá floor. longe do seu coração e traz de volta para perto. So again, on Dance by Phone, the prompts, the cues are quite open-ended, but they give you enough information to have your own dance experience. E aí, como você pode ver, as instruções no Dança por Telefone, eles são um pouco mais abertas, mas que podem te trazer um pouco mais da experiência de estar fazendo dança para Parkinson. I'm looking at numbers here from our first year of being online, or really the first 6 months of being online. E olhando os números aqui do nosso primeiro ano, na verdade, dos nossos primeiros 6 meses, a partir do momento que a gente entrou online, we wanted to share with you kind of a pure number because this was the peak of COVID in New York, so everything was still closed. Então, a gente queria mostrar para vocês um número só, e aí a gente pegou o pico do lockdown, que foi esse 30 de novembro de 2020, que foi quando tudo estava fechado em Nova York. And as you can see, the enrollment in our classes almost tripled over that time. E como você pode ver, as participações nas nossas aulas basicamente triplicaram ao longo desse tempo. Então, nós temos aqui a primeira, as danças que aconteciam pessoalmente, 650 pessoas, e o Dance for Parkinson online, que subiu para 1.820 pessoas participando. What was really interesting is that in that number, not only the global audience, but people in New York who had never come to a studio. Então, o que a gente pôde perceber foi essa participação, não só das pessoas que já participavam, mas para pessoas de Nova York que nunca tinham vindo a um dos nossos estúdios. So we soon discovered that the online environment was capturing many of the same benefits as the studio environment, but actually had a much bigger audience. E aí nós começamos a perceber que as danças online, elas estavam alcançando muitos dos benefícios que a gente poderia alcançar pessoalmente, né, presencialmente, mas que também, para além disso, nós estávamos tendo um alcance muito maior do que o que nós tínhamos anteriormente no presencial. Let's look at why. Let's look at why that happened. Vamos tentar entender por que isso acontece. The first is that no travel was necessary. Classes are available to people right in their own homes. Então, a primeira coisa é que deslocamento não era necessário. A pessoa tinha ali a aula disponível dentro da sua própria casa. We found that the majority of dancers were coming at least 2 to 3 times a week. Some people came 5 times a week. E aí nós começamos a perceber também que a maior parte das pessoas estavam participando das aulas 2 a 3 vezes por semana e algumas delas, inclusive, participando 5 vezes por semana. Again, if we go back to our earlier conversation, dance is highly motivating as a physical activity, but it's also social. And during lockdown, people were craving that kind of social interaction. E aí, voltando para a nossa conversa anterior, a dança, além de ser extremamente motivadora, ela também é social. E durante o lockdown, principalmente, as pessoas estavam desesperadas por interação social. Classes suddenly became available to anyone with digital access, and we started offering classes in Spanish as well as in English, and available in any neighborhood around the world.
Então, as nossas aulas agora estavam disponíveis para qualquer pessoa que tinha um acesso digital, e nós começamos também a desenvolver aulas em inglês e espanhol, para a gente poder aumentar a nossa audiência no mundo todo. This year, we also started classes online in Mandarin to reach out to our very large Chinese-speaking population here in New York. E esse ano também nós começamos a desenvolver algumas aulas em mandarim também para alcançar a nossa audiência que fala chinês aqui, que em Nova York é uma comunidade bastante razoável. And there's one more element that I think we have to mention, and that is the issue of privacy. E uma outra coisa que também é importante a gente lembrar são as questões relacionadas à privacidade. Some people living with Parkinson's do not want to be public about their condition. E algumas pessoas, por exemplo, convivendo com a doença de Parkinson, elas não gostam de demonstrar publicamente a sua condição. Being in a studio can be a very vulnerable environment for somebody who's not public about their disease. E, por exemplo, você está participando dentro de um estúdio de dança pode ser uma exposição muito grande para algumas pessoas que não gostam de publicizar o seu estado patológico. In the online environment, I can turn my camera off, I can change my name, I can be completely anonymous. E no ambiente online eu tenho essa liberdade, se eu quiser desligar minha câmera, se eu quiser mudar o meu nome, eu posso ser completamente anônimo se eu quiser. Now, of course, there are things that are missing in the online environment. Mas é claro, é importante nós lembrarmos que tem algumas coisas que faltam no ambiente online. True physical contact. Um contato físico real. Feeling the touch or a hug from somebody else in class. Sentir o toque ou o abraço de uma outra pessoa na sua aula. Feeling the three-dimensional energy of the demonstrator, the teacher. Sentir essa energia tridimensional a partir das demonstrações do professor. If we take even a more essentialized approach, I would say sensory inputs are more difficult online. E aí, se a gente pega uma abordagem mais sensorial, aí a gente começa a perceber que, de um modo geral, os estímulos sensoriais, eles são um pouco mais difíceis para a gente conseguir alcançar no modo online. It's one reason why I like to bring in visual arts and also sound effects into my Zoom classes, because I want to provide as much sensory stimulus as I can. E é por isso que eu gosto, por exemplo, durante as minhas aulas online, de trazer elementos das artes visuais e também estímulos sonoros para tentar potencializar os estímulos sensoriais o máximo que eu posso a partir dessa abordagem online. So we had quite a lot of anecdotal evidence on the impact of the virtual space, and we knew that people were benefiting from it, but we wanted more rigorous research. Então, nós já tínhamos algumas evidências empíricas de que as pessoas, de fato, estavam tendo benefícios com relação às nossas aulas online, né? E nós estávamos percebendo isso também, mas nós queríamos evidências mais científicas que pudessem demonstrar de forma muito pragmática quais seriam esses benefícios. There is still more work to be done in understanding the impact of the digital space on our population. Então, a gente ainda, claro, ainda tem muito trabalho a fazer para poder compreender de fato qual é o impacto desse espaço digital na nossa população, no nosso público. But I'm going to share two projects that start to try to understand what's happening. Mas eu vou mostrar para vocês dois projetos que estão ocorrendo agora, tentando compreender o que está acontecendo. The first was a pilot project run by the University of Bern in Switzerland. Então, nós temos aqui o primeiro projeto, que é um estudo piloto que foi feito na Universidade de Bern, na Suíça. And this project used only dance videos, so non-interactive interventions. E nesse projeto eles usam somente vídeos, não tem intervenção que acontece em tempo real, não tem intervenção síncrona. Each video was about 15 minutes and focused on a warm-up,
creative work, cognitive work, and a cool down. Então, e todos os vídeos tinham aproximadamente 15 minutos e eram focados num aquecimento, trabalho criativo, trabalho motor e volta à calma. And you can see that there was quite a wide range of frequency in how often people used the resources. E aí você pode ver que já nós tivemos um aumento considerável na frequência e em quantas vezes por dia, por exemplo, a pessoa estava utilizando esses nossos recursos. And you can see some people were honest and said they never used the resource. Aí você pode ver que algumas pessoas aqui são honestas, 11%, e dizem que nunca utilizaram o recurso. What the researchers found was that on the positive side, the videos were very important for the participants during a lockdown situation. Então, por exemplo, nos impactos positivos, um dos resultados que eles demonstraram é que os vídeos foram muito importantes para as pessoas durante uma situação de lockdown. And there was a positive influence on general well-being and fitness. E teve uma influência positiva no bem-estar geral e na manutenção do seu estado físico, na manutenção da forma física. But there was no clear influence on stress, mental fitness, or sense of satisfaction. Mas não tivemos nenhum resultado significativo ou claro sobre influência sobre os níveis de estresse, sobre as habilidades mentais ou satisfação. And the group was fairly adamant about the fact that the videos do not replace the dance class experience in the studio. E o grupo foi muito sincero, muito certeiro em apontar que os vídeos não substituem as aulas de dança presenciais. Now we're going to look at a more comprehensive study. This was based on 480 responses of older adults, about half of them living with Parkinson's. E nós temos um outro estudo aqui um pouco maior, que foi baseado em 480 respostas de adultos, né, sendo que metade deles estavam convivendo com a doença de Parkinson. And this was a collaborative research project. Our team was involved. We worked with Dr. Judith Beck from the University of Manchester in the UK. E esse foi um trabalho que nós fizemos em colaboração com a doutora Judith Beck, da Universidade de Manchester, no Reino Unido. What's interesting about this study is that it looked at all types of resources, whether that was WeFit, DVDs, pre-recorded, live interactive, and live streamed. Então, aqui o interessante desse estudo é que nós utilizamos todas as ferramentas, desde DVD. And you can see here that the preferred resource type by far was the live experience. E aí você pode observar que a interação preferida em relação a todas as outras foram aquelas que nós tínhamos uma interação ao vivo. The vast majority of this cohort were from the Dance for PD program. A maior parte das pessoas dessa amostra eram do programa Dança por Parkinson. What I think is really interesting about these results is that they point to the fact that people going back to normal life post-pandemic want to have both in-studio classes and online classes. E o dado mais interessante que nós observamos aqui é que a maior parte das pessoas, depois de que começamos a voltar à vida normal na pandemia, elas queriam conservar os dois formatos, ou seja, as aulas presenciais e também as aulas online. Nearly 80% would like to participate in some kind of online class going forward, even without a pandemic. Cerca de 80% dos participantes queriam continuar participando também das classes no formato online, mesmo não havendo mais emergência de pandemia. These are some additional benefits. I think looking some of the self-reported benefits of dancing online, these simply mirror what we see in the live experience, the in-studio experience. E olhando os benefícios que as próprias pessoas apontaram, que elas perceberam com relação aos seus sintomas,
nas aulas online, eles basicamente são os mesmos benefícios que elas percebem nas aulas que acontecem presencialmente. And here, figure A is just another way of looking at that. If we're talking about program development, we are looking at, let's see, almost 90% of people who want to continue some kind of online experience. So we need to take that into consideration as we're planning for the future. E quando nós observamos aqui toda a população, aqueles que querem continuar somente no presencial, só no online, e os que querem continuar pelo menos com alguma interação online junto com o presencial, chegam a quase 90% dessa população. The reason these numbers are so important is that Parkinson's has been described by neurologists as a pandemic of its own. E uma das razões por que isso é tão importante é porque o Parkinson vem sendo descrito pelos neurologistas como também uma pandemia, uma doença que está atingindo um nível pandêmico também. In about 25 years, the number of people living with Parkinson's globally will more than double. E aí, numa perspectiva de mais ou menos 20 a 30 anos, a quantidade de pessoas que estão convivendo com a doença de Parkinson atualmente vai mais do que dobrar. These pandemic numbers are far more than the health system in Brazil, in the United States, can comfortably handle well. We don't have the capacity to manage all of those cases with dignity without some other support, without some other partners who are coming in. E outro fator importante é que, similar à pandemia de Covid, com esse aumento do número de pessoas com a doença de Parkinson, isso é mais do que qualquer sistema de saúde no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo consegue dar um atendimento digno, sem qualquer outro tipo de interferência e que possa assistir, de fato, essas pessoas com a doença. And if there's one thing that I want you to take away from today's conversation, it is that we believe from our experience and from the research that dance can play a huge role in supporting people with Parkinson's and supporting people who are in the medical field as we move through this pandemic together. E uma das coisas que eu quero que vocês levem como mensagem principal dessa nossa fala de hoje é que nós acreditamos que a dança, ela pode ajudar, ela pode servir como um suporte, não somente para as pessoas com Parkinson, mas também para as pessoas na área de saúde que lidam com isso, como um novo elemento que ajude a melhorar a qualidade de vida e o perfil sintomático dessas pessoas e a lidar com a doença à medida que nós atravessamos essa pandemia juntos. We know from Dr. D'Souza's research that dance has a significant role in slowing down the progression of the disease. And so we believe that dance has an enormous role in helping more people live with better quality of life and actually live longer in their disease progression. E aí nós já sabemos pelo trabalho do Dr. De Souza que a dança, ela pode sim diminuir a velocidade de progressão da doença, pode sim diminuir o aparecimento de sintomas. Então, nós acreditamos que a dança tem um papel muito importante em ajudar toda uma geração a não só prolongar a sua vida, mas a aumentar a qualidade de vida e conseguir viver por muitos mais anos de forma autônoma e com qualidade. And dance is a research-based intervention that is based on the world of art, but has tangible therapeutic benefits. Então, a dança, né, dentro desse cenário, ela tem evidências científicas que suportam os seus resultados, mas, ao mesmo tempo, ela é uma abordagem artística que nos permite ter esses benefícios clínicos, mas ir além do cenário clínico. When we look at the last 20 months of the COVID pandemic, there were 5 things that I think we have learned.
E quando a gente observa, por exemplo, os últimos meses dessa pandemia, tem 5 coisas, pelo menos, que eu acredito que nós aprendemos. Number one, in 2 years, we have made a 10-year jump in terms of what the role that digital classes and resources have in the lives of older adults. Primeiro, número 1, em 2 anos, nós demos um salto de 10 anos na nossa compreensão do que as aulas digitais e recursos digitais, o papel que eles têm na nossa vida. We understand that there are great benefits to having multiple channels of content. So live content in the studio, online content on the computer, and phone content that you can access very easily. E aí nós aprendemos que existem grandes benefícios de termos vários tipos de acesso disponíveis, que sejam nos nossos programas presenciais, online ou até mesmo por telefone. The digital space greatly enhances accessibility and inclusion of people who are in different areas of New York, different areas of the world, and who are speaking languages other than English. E o mundo digital, ele também aumenta muito a nossa capacidade de inclusão de pessoas que estão aqui na nossa cidade, que estão em Nova York, que estão em diferentes partes do mundo ou que até falam outras línguas. These last two are really a call to action, that we as teaching artists need training to be effective in the online space. Esses 2 últimos pontos, eles são já realmente agora um chamado para a ação, né? O primeiro deles é que as pessoas, os artistas, os professores, eles precisam ser treinados para terem efetividade, para poderem trabalhar de forma efetiva no ambiente online. And the dance organizations need to think of themselves as a broadcaster. We need to be much more enthusiastic and excited about investing in technology, because that technology is what our programming is going to live on into the future. Então, e que as organizações de dança precisam ser um pouco mais entusiastas em investir em tecnologia, porque esse suporte tecnológico, basicamente, vai ser a nossa linha de vida daqui para frente. And I'm posting my contact details in case there's something that you want to share with me or something that I didn't cover today. I'm going to stop the share because it is time for questions, comments. Oh, great. And we have a lot of them already. Ok, ele colocou aqui os contatos dele, mas ele já tirou a tela, tá? Mas ele deixa todo mundo livre, se alguém quiser contactá-lo para saber alguma coisa, tiver alguma dúvida ou alguma outra questão, a gente vai colocar os contatos dele também lá na parte dos palestrantes no nosso website. E vamos às perguntas que estão chegando aqui. Eu já estou assim até um pouco nervosa, mas quem tiver perguntas, por favor, pode mandar. Então, vamos começar aqui com a Socorro Lima tem um comentário. A dança levando a liberdade na alma. Se sentem realizados por dançar. Lindo. Ok, first I would like to share you a comment in our channel here. It's from Socorro, and it's great because Socorro, she has a visual deficiency, and she says, dance taking freedom to the soul. They feel realized just by dancing, and that's beautiful. And there's another comment. Cimei dos Santos Andrade, a dança vai muito além do fazer artístico, ela alcança outras dimensões da vida humana. Palestra maravilhosa, muitos aprendizados. Cimei 100. Dance goes beyond the artistic doing. It reaches another dimensions of human life. It's wonderful talk, too many things to learn. Ellen, que palestra linda, obrigada por estar compartilhando, professor David e professora Lani. A beautiful talk, thank you very much for sharing that, Professor David and Professor Lani. Murilo, que lindo, as danças nos proporcionam um leque de possibilidades nas nossas vidas, que ótimo esse trabalho. Beautiful, this gives us a huge amount of possibilities in our lives, that's great work. Valdete, dançar sempre fez parte da humanidade. Se mover dançando ativa os outros portais de energias e de saúde física, emocional e mental.
Dancing has always been a part of humanity. Moving dancing activates other portals of energy and health, physical, emotional, and mental health. Alessandro de Paulo, ok, aqui temos uma pergunta. Quais são os paradigmas sofridos pelas pessoas que enfrentam a doença de Parkinson? Ok, David, Alessandro is asking you, what do you notice that are the main stereotypes suffered by people that have Parkinson's? Well, I'll start by saying that Parkinson's manifests itself very differently in each individual. Então, Alessandro, ele está dizendo que a doença de Parkinson, ela se manifesta também de uma maneira muito diferente em cada pessoa. But I think the biggest thing that I see is that Parkinson's starts to put people into a smaller, what I call kinesphere. I don't know how that translates into Portuguese, but a kinesphere is like the movement space around you, and Parkinson's folks, their kinesphere becomes smaller, movements become smaller, everything becomes tighter. Mas uma coisa que eu vejo mais importante é que a cinesfera, que a gente pode descrever como a esfera do espaço no qual a pessoa se move, com Parkinson ela vai ficando cada vez menor e menor, e os movimentos vão ficando mais curtos, e tudo vai ficando menor. And what's difficult is that people are not always aware that they're moving smaller and that their movements are more rigid. So when you ask them to reach as big as they can, they reach to here. And in a dance experience, we want to get them to reach to there. Então, o que a gente percebe é que, com o tempo, as próprias pessoas não percebem que o movimento delas é muito curtinho e está cada vez mais diminuído. E aí, quando a gente pede para elas, por exemplo, que alcancem longe, ela vai até aqui. E onde na dança a gente quer que vá um pouco mais longe, e trazer essa consciência de movimento de volta é um pouco mais complicado. The other thing that I see impacted very dramatically is locomotion, walking. So walking is affected in a much smaller walk, and also a loss of a kind of internal rhythm. E outra coisa que eu vejo também que elas são muito afetadas é durante a locomoção. A caminhada delas vai ficando com passinhos cada vez mais curtos e elas vão perdendo o senso de ritmo. This is why music is such an important part of our classes and part of the experience of people with Parkinson's, because music can help regulate an activity like walking. E isso é por conta disso, inclusive, que música é uma parte tão importante das nossas aulas, e esse estímulo da música faz com que as pessoas reganhem de volta esse ritmo durante, por exemplo, a sua caminhada. Music also has the ability to help us understand the space around us. E a música também ela nos ajuda a compreender o espaço ao nosso redor. Going back to my earlier example, if I say to somebody, can you reach forward? They might reach forward, but if there's music that's inspiring them to reach forward, the music is much more effective than my voice. E aí, voltando para o meu exemplo anterior, se eu simplesmente disser para a pessoa que estique o braço e tente alcançar, ela vai fazer, né, de acordo com o que eu pedi. Mas se tem música, por exemplo, que inspire ela, que leve ela a um contexto onde ela se sinta inspirada a fazê-lo, isso vai ser muito mais efetivo do que o meu simples comando de voz. Music can actually cue people to move with a certain quality and a certain amplitude that is a unique power of that particular sound. Então, a música ela pode te inspirar, pode te dar pistas para se mover num ritmo, num movimento e numa amplitude que nenhum outro tipo de comando vai te dar o mesmo efeito. For me as a teacher, another challenge that I see is something called facial masking. So this is when the muscles of the face are like other muscles in the body, they become more rigid, they become less malleable. And so people's expression. Aluno,
In which way do you evaluate the development of these people? And do the teacher evaluate exercises or focus in a given difficulty from a student? Patient? Sure. Yeah, we do work at when somebody is coming into the program. We do an informal evaluation with them, which is a conversation about what their goals are, what would they like, what are some of their challenges, Então, and then. Sim, de certa forma, assim que a pessoa chega no nosso programa, a gente faz uma avaliação que, na verdade, é muito informal, que é uma conversa sobre o que essa pessoa quer, o que ela espera, quais são os principais desafios dela e qual o objetivo dela em participar das nossas aulas. And we are constantly responding to input from the participants themselves. They ask for certain activities, they ask for certain skills that they want to work on, and we respond. We create the class around those demands. E nós estamos sempre respondendo ao feedback das pessoas que participam. Então, às vezes, eles pedem algumas coisas específicas, pedem algumas atividades, e nós estamos constantemente respondendo a essas necessidades. But it is a group class. It is not individual therapy. So in that way, it still feels like it's a dance class. There's a communal spirit, and we're not necessarily creating a therapy plan for each individual. We don't do that. Mas, de qualquer maneira, é uma aula coletiva, não é uma terapia individual, então nós não focamos em nenhum indivíduo de forma desenhada ou individual ou por demanda daquele determinado indivíduo, né? Nós vamos ajustando de acordo com o grupo e a atividade ela sempre é coletiva, sempre é feita em grupo. Which are the main objectives, the main goals of the teacher that he has to focus during the class? Quais são os principais objetivos que o professor deve focar numa aula? Well, it's really those four areas. For me, the goal is living in the middle of that diagram, living in the middle of the physical, the cognitive, the expressive, and the social. And every activity that I design is trying to find equal balance among those four elements. Então, para mim, o objetivo é que a tua atividade esteja no meio daquele contexto de social, cognitivo, motor e interação social. Então, todas as atividades que eu desenho, eu tento que elas estejam balanceadas com todos esses elementos. Sometimes teachers drift into just the physical, just the technical. And the challenge with that is that they're losing all of the other benefits that are an important part of the dance class. Então, muitas vezes as pessoas, elas acabam focando muito no físico, acabam ficando muito técnicas, muito motoras, muito focadas no resultado motor, e isso me preocupa porque elas estão perdendo com isso todos os outros benefícios que elas podem estar tendo nessa aula. But that said, there are a few elements that I try to include in every class. They include a work on balance, work on weight shift, traveling, or at least moving the feet in a rhythm, big amplitude movements, and creativity, improvisation. E em todas as aulas tem pelo menos alguns elementos que tem que ter um trabalho presente, que são o equilíbrio, a mudança de peso, mover pelo menos os pés de forma rítmica e movimentos de grande amplitude que tem que estar presente em todas as nossas aulas. Should I move to another question? Okay, Simei, taking as a base these studies that shows dance as a ally in the improvement of life quality of people with Parkinson's, which are the projections of this program to implement new actions? A partir desses estudos que mostram a dança como um aliado na melhoria da qualidade de vida das pessoas com Parkinson, quais as projeções desse programa na implementação de novas ações? Great question. I think I talked about this a little bit in the presentation about
making the program more accessible to people wherever they are in the world? Então, excelente pergunta, né? E eu acho que eu falei um pouquinho disso sobre na nossa apresentação, que o nosso objetivo principal no momento é fazer com que isso esteja disponível para a maior quantidade de pessoas no mundo inteiro. We are also beginning a pilot collaboration with a rehabilitation hospital here in New York City. It's not in the city, but it's in the New York area, where we will be part of the 2-week clinical program that people come to do as part of an inpatient, we call it a boot camp. It's like intense rehabilitation, and dance will be a big part of that rehabilitation. Amazing, congrats! Ok. Nós também estamos começando um novo programa aqui em colaboração com o Hospital de Reabilitação aqui em Nova York, onde eles estão fazendo um programa, né, basicamente de internação dessas pessoas para reabilitação em um longo período de tempo, e a dança vai ser uma grande parte do trabalho que vai ser feito nesse hospital. Congratulations. Thanks. This is important because it's the biggest hospital network in this area, and they are including dance in their programming, and it's a big step for us. So if it's successful, we would take that model to other rehabilitation facilities. Isso é muito importante para nós, porque é o maior hospital de reabilitação aqui da área, e eles estão incluindo dança como um dos elementos no seu programa, no seu corpo de pessoal, e se isso realmente vingar, se isso realmente crescer, nós queremos expandir isso para outros centros de reabilitação no mundo inteiro. Amazing, ok. And here I have Caroline. A Caroline, ela já está interessada em trabalhar com você, David. Eu também estou, Caroline, todo mundo. Do you receive volunteers from other countries for working, like an interchange program, for example? Vocês recebem voluntários de outros países para trabalho, como programa de intercâmbio, por exemplo? Yes, we do. We've had a number of visiting fellows over the years from the UK, from Japan, from Canada. So yes, we do. You can feel free to Olha aí, reach boas out notícias, Caroline. Sim, eles recebem, têm recebido, inclusive, pessoas de outros países, como Canadá, Reino Unido, Japão. I think that in a while we're going to be receiving a few Brazilians in there. That's great. I hope so. We hope so. That would be wonderful. Oh, sure. Evelyn Cecília, which are the main goals that... Ok, it's the same question, it was already... Evelyn, vou passar aqui a mesma pergunta aqui que foi feita pelo Alessandro sobre os objetivos da aula. Ariadne, quais foram os maiores desafios durante a pandemia em termos de acompanhamento dessas pessoas durante as aulas? Which were the main challenges during pandemics in terms of following up these patients during the classes? Great question. 2 challenges. Number 1, following up with people that we didn't see, right? We knew the people coming into Zoom were present, were engaged, but there were a lot of people we didn't see. So we spent the first 4 months calling people. Every week we would call people we did not see and just check in with them. O maior desafio foi logo de início, porque as pessoas não tinham muito essas informações, então logo no início o nosso maior desafio é que nós tínhamos que ficar ligando para essas pessoas para saber informações, para repassar informações para elas. And then the second is in the actual Zoom classes, we always have a seated demonstrator so that we can spotlight both the standing person and the seated teacher so that people feel that they can work safely at home. E também durante essas aulas nós precisávamos colocar, por exemplo, uma pessoa fazendo o exercício em pé e outra sentada, e nós tínhamos que focar em ambas, para que as pessoas que estivessem em casa tivessem essa noção de que elas podem se movimentar com maior segurança. We also capture emergency contact information for anyone coming into our Zoom classes so that we could contact a family member if we witness something like a fall or somebody losing consciousness, we can take action.
E também nós precisamos anotar, pegar de todos os participantes das nossas aulas online no Zoom, os contatos de emergência, porque caso nós tivéssemos identificado durante a aula alguma coisa, como uma queda ou alguém passando mal, nós teríamos como tomar alguma providência com relação a isso. Ok, Ariadne, we have more. Has the capacity for creativity, for beautiful movement, and for connection. And our program is trying to maintain that sense of respect and dignity in our participants with Parkinson's and their families. Então, a base, na verdade, de todo esse programa é justamente essa, o respeito de que toda e qualquer pessoa tem capacidade criativa, toda e qualquer pessoa é capaz de movimentos bonitos, é capaz de ter e demonstrar beleza, e isso tem que ser mantido, respeitado e trazido à tona, e trazido de volta, resgatado para as pessoas que convivem com a doença de Parkinson. David, I have no words to thank you for your participation. David, eu não tenho palavras para te agradecer pela sua participação. You are a person that I personally admire. É uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito. And that I am really sure that many of our participants today, as I did, learned to admire you also. E assim, eu tenho certeza também que muitos dos nossos participantes que hoje assistiram também, como eu, aprendem a admirar essa pessoa que é o David. As you know, I have a program that follows a similar basis of your program. Como todo mundo aqui sabe, eu tenho um programa de pesquisa que também segue uma linha similar à do David. A gente já esteve em contato já durante bastante tempo. And it's really, for me personally, a great honor to have you participating in our event. Então, é uma grande honra para mim, para o nosso grupo de pesquisa, para as pessoas com Parkinson aqui, especialmente, ter ele participando. E eu encorajo cada um de vocês que queira entrar nesse universo, que queira conhecer um pouco mais sobre isso, né? É um aprendizado riquíssimo, não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista humano. And I'm telling that I encourage each and everyone that is watching here that yearns to learn a bit more about this. It's a great experience, not only from the artistic point of view, but also from the human point of view. Muito obrigado. Thank you so much for inviting me. Thank you for your kind words. The feeling is mutual. I have great admiration for your incredible work, and I thank you for presenting this seminar so that we can exchange ideas and learn from each other. So, Lanye, thank you so much. Thank you, David. Ele agradece muito também, se sente honrado de participar aqui com a gente desse seminário, que é muito importante essa troca de ideias entre pessoas que estão fazendo coisas semelhantes em diferentes partes do mundo. So, I will share your contacts in our website and hope to see you soon. And in person, if possible. So, bye, David. Thank you very much. Ciao. Thank always you. My respect for you. You are a great human being. Thank you very much. To you too. Bye. Thank you. Ciao. Bye.